também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, Mateus capítulo 9, versos de 1 ao 8. Mateus capítulo 9, versos de 1 ao 8. Amém ou misericórdia? Amém. Ó, o povo está afiado, viu? Vamos embora. Isso é bom, né, Pedrinho? Oh. É muito bom. Essa voz de Pedrinho é bênção. Jesus sabe o que faz não ter me dado uma voz dessa. Ele tirou 5 e deu 100, não é? Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 1 ao versículo 8. Vamos ler a palavra de Deus, todo mundo junto. Os irmãos podem ler em voz baixa, tá? Senão diversas versões existem, né? Aí vai ficar um zum 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 aqui dentro. Então, diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais difícil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse banquete espiritual ao qual o Senhor está concedendo a cada um dos teus servos, Pai. Obrigado pelos louvores que foram entoados, as orações que foram feitas até a Ti, Pai, que elas subam como um cheiro agradável até as Tuas narinas. Obrigado, Pai, por nos conceder o privilégio de participar da Tua ceia, Pai. Lembrar desse memorial tão sublime. Obrigado, Pai, pela palavra ao qual o Senhor está dirigindo aos nossos corações. Que ela fique cravada e gravada no nosso peito. E que ela faça morada, fazendo com que assim nós venhamos a praticar tudo aquilo que temos ouvido de Ti, ó Pai. Que o Teu nome cresça e o meu nome diminua. Amém. Queridos, eu costumo sempre trazer as reflexões em cima de alguns textos que eu estou lendo. E há umas 3 semanas atrás, eu estava lendo o livro de Levíticos e trouxe algumas reflexões baseadas nesse livro. E eu estou lendo mais uma vez o Evangelho de Mateus,
um evangelho extraordinário, aquele que conta a biografia de Jesus, aquele que conta os passos de Cristo aqui na terra, aquele que relata todos os feitos pelo nosso mestre enquanto estava em vida. E isso está contido em todo o livro de Mateus. E na semana passada nós vimos o texto que falava sobre as dificuldades de seguir a Cristo. Nós vimos que em determinado momento nós estamos muito felizes, muito regozijados, muito contentes por estarmos na presença do Senhor, por compartilharmos de algo que Ele nos concede, mas quando as dificuldades da vida vêm, essas dificuldades fazem com que nós venhamos a tropeçar ou até mesmo a ficar pelo meio do caminho. E nós tratamos algumas coisas referentes a isso. Hoje nós vamos ver um texto que fala sobre amizade, um texto que fala sobre fé, um texto que fala sobre salvação. E nós vamos estar aqui nesses 8 versículos, aprendendo mais um pouco da trajetória de Jesus aqui na terra. Eu peço que o amado esteja atento. Eu peço que o amado esteja prestando bastante atenção àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para falar a cada um de nós. Nós não viemos por aqui por um acaso. Deus, Ele marcou esse encontro com cada um de nós. Nós sabemos disso porque empecilhos ocorreram para que nós não chegássemos até aqui. Dificuldades, elas foram impostas para que nós não chegássemos até esse momento. Porque o inimigo, ele fica irado quando um servo de Deus se predispõe a ouvir a sua voz, a ler a sua palavra, a louvar e engrandecer o nome dele, a orar constantemente a Deus. Então que cada vez mais nós estejamos com esse sentido de estarmos com o coração aberto, com o coração humilde e com o coração quebrantado, para ouvir não a minha palavra, e sim a palavra de Deus. Amém, igreja? Queridos, nós vemos aqui nos versículos 1 e no versículo 2, algo bem interessante que diz: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eles que trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo eles a fé, Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Queridos, pegando o versículo 1 como base, a ideia de que Jesus estava o tempo todo se locomovendo para levar a palavra de Deus aonde quer que o Espírito o guiasse. De onde Jesus estava até onde ele chegou, existia uma distância de cerca de 45 quilômetros. Se nós pegarmos o texto e analisarmos ele um pouquinho mais atrás, nós vamos ver que Jesus estava partindo da cidade de Gadara, onde ali ele tinha expulsado uma legião de demônios, tinha lançado dentro de alguns porcos, e os porcos tinham se lançado ao mar, e todas aquelas pessoas que tinham visto aquela situação, elas ficaram atemorizadas, e elas expulsaram Jesus daquela cidade. E aí Jesus atravessa mais 40 quilômetros, para chegar até a cidade chamada de Cafarnaum. E quando ele chega nessa cidade, depois desse todo esse percurso, eu fico a me lembrar quanto foi ou qual foi a distância que eu percorri essa semana para anunciar a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava aqui na terra, ele passou os 3 anos e 6 meses do seu ministério ativamente. Ele viveu o reino de Deus ativamente. E se nós pegarmos, talvez não Jesus como um parâmetro, e pegarmos o apóstolo Paulo, eu acho que a situação ela vai complicar mais ainda. Porque o apóstolo Paulo, em seu ministério, ele viajou o mundo
praticamente daquela situação em que vivia os países que estavam ali, porque o mundo que nós conhecemos hoje é um. O mundo que Paulo conheceu em suas viagens foi outro. E Paulo, ele viajou cerca de 40 mil quilômetros para pregar o evangelho. Toda cidade ele parava, ele plantava uma igreja, ele falava do amor de Jesus, ele cultuava, ele, em momentos de dificuldade, quando ele passou um naufrágio, quase perto de morrer, mas ele continuou pregando a palavra. E uma reflexão que eu faço como introdução para a minha vida, e aí o irmão, se desejar, traga também para a sua, o quanto eu tenho percorrido para anunciar esse reino, o quão eu tenho andado para que o nome desse Jesus, que nós lembramos hoje aqui, que foi moído, triturado, pisado, cuspido, furado, coroa de espinhos na sua cabeça, para que o nome deste seja glorificado. E aí o irmão pode dizer: mas pastor, o contexto hoje é outro, hoje a logística é diferente. É verdade, eu acredito nisso. Mas eu também acredito, meu irmão, que às vezes a missão que Cristo dá a cada um de nós, sabe qual é? É às vezes atravessarmos a nossa rua e nos reconciliarmos com aquele vizinho que faz mais de 20 anos que a gente não fala com ele. Às vezes a missão que Cristo nos dá é evangelizar aquele colega de trabalho que eu estou com ele há 20, 10, 5, quantos anos for, e talvez ele ainda não saiba que eu seja crente. Talvez a missão que Cristo lhe dá é continuar orando pelos entes da sua família que ainda não aceitaram a Cristo Jesus. Talvez a missão que Cristo tenha para você seja talvez atravessar a porta dos quartos que ligam o seu quarto ao quarto do seu filho, para que você venha amá-lo mais, o seu quarto ao quarto do seu pai ou da sua mãe, para que você venha obedecê-los mais, a glorificar o nome santo de Deus dentro da sua casa. Eu não sei qual é a missão que Deus tem para você, mas eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho plena convicção que você sabe aquilo que Deus preparou para você. Eu tenho plena convicção disso. Então, a base de introdução, eu preciso entender que às vezes nós não precisamos percorrer longas distâncias. Às vezes só atravessar a rua, às vezes só na casa do lado. Alguém está esperando uma palavra de consolo, alguém está esperando uma palavra amiga, e Jesus Cristo fazia isso. Quando Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, ele está dizendo: o que eu aprendi do Senhor, eu estou passando a vocês. E isso, o nosso Senhor Jesus Cristo também nos ensina a ser ativos. E a atividade, meu irmão, não está 7 dias na semana, 24 horas por dia, enfiado dentro da igreja. A atividade é servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ele com cânticos, é entregar, como nós cantamos aqui: eu entrego. Cadê? Que maravilha! É isso que o nosso Senhor Jesus quer, a nossa entrega. Porque quando buscamos esse reino, as demais coisas elas são acrescentadas, irmão. Então nós devemos aprender de Jesus, com Jesus, que precisamos estar em movimento, precisamos estar nos locomovendo. É interessante porque o ser humano, ele não foi criado para estar parado. Se você pegar um humano saudável, sem nenhuma comorbidade, e você colocar ele em uma cama, e todos os dias você alimentá-lo, você retirar ali os seus excrementos, daqui a um ano, você vai ver uma mudança drástica nessa pessoa. Daqui a 2 anos, essa pessoa talvez ela não consiga mais se mexer,
Porque ela está com os músculos todos atrofiados. Daqui a uns 3 anos, talvez a função cerebral dessa pessoa, ela não vai estar mais ativa. E talvez daqui a 4 anos, ela possa vir a falecer. Por quê? Porque ela estava parada. Porque ela estava estática. Porque ela estava estagnada. O nosso Senhor Jesus Cristo não nos deu um ministério estático. Ele não nos deu um ministério estagnado. Ele não nos deu a vida dele para que nós retêssemos essa palavra. Precisamos nos movimentar, precisamos andar, precisamos fazer com que a palavra de Deus chegue nos ouvidos daquele que ainda não se converteram. Amém? Queridos, quando nós olhamos por versículo 2, é interessante que o texto de Marcos e Mateus, eles se complementam nessa situação, porque o versículo 2 aqui de Mateus diz o seguinte: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe Jesus a fé, disse-lhe: tem de bom ânimo, estão perdoados os seus pecados. No Evangelho de Mateus, é omitida uma parte que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 2 e o versículo 2, que diz o seguinte: a multidão que estava ali com Cristo, estava lá para ouvir a palavra de Deus e aprender ensinamentos de Jesus, e eram tantos que não tinham lugar para se sentar. Eu preciso trazer essa informação para os irmãos, porque os evangelhos, eles não são diferentes. Às vezes a gente olha e vê diferença, mas eles são iguais em ideia. Os evangelhos, eles são contados de óticas diferentes. É alguém que viu um fato nesse banco, é alguém que viu um fato nesse banco, e é alguém que viu um fato naquele banco. Todos 3 viram a mesma situação, sim ou não? Mas eles vão relatar de forma igual? Não. Não, porque além dos ângulos serem diferentes, a pessoa é diferente. A característica dela é diferente. O vocabulário dela é diferente. Então cada um vai traçar da sua maneira aquele relato. Mas é interessante que Marcos, ele nos mostra uma situação que é muito importante para cada um de nós. Que enquanto o Senhor Jesus esteve aqui na terra, pessoas estavam juntas a Ele para aprender, para ouvir os ensinamentos ao qual Ele tinha passado para os seus servos. Hoje eu lhe pergunto: o nosso Senhor Jesus Cristo, fisicamente, Ele habita aqui na terra? Não. Então logo, fisicamente, eu não consigo aprender os seus ensinamentos. Certo? Certo. Mas aonde contém os ensinamentos do nosso Senhor Jesus? Aonde? Na palavra de Deus. Então, de forma semelhante, aquelas pessoas que estavam ali, buscando a Cristo para aprender mais dele, nós hoje precisamos buscar a sua palavra para ver as preciosidades que estão contidas ali. O Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia os meus caminhos. É interessante nós pensarmos nessa situação de lâmpada, de luz, porque, irmãos, nós hoje, se faltar energia aqui na região, nós vamos conseguir talvez chegar em nossas casas sem problema algum, porque nós temos caminhos aí, temos estradas asfaltadas, às vezes de paralelepípedo, mas são estradas calçadas. Às vezes tem a lanterna de um celular, às vezes tem o farol de um carro que está passando. Mas no contexto ao qual o salmista está dizendo aqui, ele está afirmando que sem Deus,
Sem a palavra de Jesus, nós estamos em escuridão absoluta. Quem aqui já foi no interior? Aqueles interiorzinho mesmo, que só tem um fio de energia, que é um transformador para umas 200 casas, é uma canelinha só. Se der um curto-circuito numa lâmpada em casa, a canela dispara. Não dispara onde? Ela cai lá e fica todo mundo no breu. E aí quando a pessoa vai sair de casa, já fica pensando: rapaz, se naquele caminho tiver uma cobra e me picar, um escorpião, do meio daquele mato sai um boi ali que está pastando em algum lugar e eu não vi. É assim ou não é, meu irmão? E aí por medo a gente fica parado. Queridos, para que nós não estejamos em total escuridão ao caminhar, para que nós não venhamos a tropeçar aonde quer que estejamos a andar, para que nós estejamos firmes com os nossos passos, nós precisamos fazer com que a palavra de Deus ilumine o nosso caminho. E para que ela ilumine o nosso caminho, nós precisamos meditar nela, nós precisamos investir tempo nela, nós precisamos nos dedicar mais a ela, porque senão nós estaremos como um barco à deriva em alto mar, sem o leme. Todo mundo sabe o que é o leme do barco? O leme do barco é aquilo que dá o direcionamento ao barco. É como se fosse a cauda de um peixe. As nadadeiras do peixe faz com que ele ande, mas o leme faz com que ele seja governado, faz com que ele vire para a esquerda, faz com que ele vire para a direita, faz com que ele dê meia volta. Se nós não estamos sendo guiados pela palavra de Deus, nós estamos perdidos, nós estamos às cegas. Precisamos, meus irmãos, urgentemente, imediatamente, de maneira acelerada, retornarmos às Escrituras. Precisamos pegar o carro, puxar o freio de mão com tudo, enrolar para um lado e dar um cavalo de pau daquele bem massa, mas que a frente ela fique alinhada para a Bíblia, para que a frente ela fique alinhada para a palavra de Deus, para que a frente ela fique alinhada para o que Deus está falando, não para aquilo que eu acho que Ele está falando. É necessário que venhamos a estar estudando a Bíblia. Eu queria muito, já disse aqui no estudo, que nós conseguíssemos aprender os desígnios de Deus, as vontades do nosso Senhor Jesus Cristo de outra forma. Sabe como é que era uma forma que eu queria aprender? Pegando a Bíblia assim, esfregando na cabeça, para que ela penetrasse na minha cabeça. Ia ser mais fácil, não ia? Com certeza. Mas não é assim que nós vamos aprender. Nós precisamos nos dedicar. Assim como o nosso Senhor, eu disse no culto passado, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não vacila. Assim também nós precisamos estar atentos. Dando continuidade, chegamos no versículo 2, finalmente. E no versículo 2, nós vemos algumas verdades bastante interessantes que estão contidas nesse versículo tão pequeno, mas que fala tanto aos nossos corações. O versículo diz o seguinte: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Queridos, a primeira informação que o texto ele nos diz, e o texto de Marcos ele nos complementa, é que nós temos aqui um paralítico, certo? E que ele vem até Jesus. Mas ele vem como? Andando? Sim? Não. Ele vem carregado. Se ele vem carregado, tem pessoas que estão carregando ele. Queridos, é interessante porque Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte: ama ao amigo
em todo tempo, e nas angústias nascem os irmãos. Há amigos mais chegados que irmãos. Queridos, esse texto ele nos mostra e ele me traz uma reflexão que eu preciso cultivar relacionamentos saudáveis. É interessante porque se eu pegar um jarrinho e pegar uma sementinha de tomate e colocar ela dentro lá do jarrinho e colocar água nela uma vez, e depois que ela nascer, eu esquecer ela vai dar um tomate bonito? Ela vai dar um tomate gostoso? Talvez ela nem dê tomate, porque ela vai morrer no meio do caminho. Então, para que ele retire frutos de uma hortaliça, de uma árvore, eu preciso cultivar aquela árvore. Eu preciso adubar, eu preciso regar, eu preciso saber se ela está o tempo certo no sol, eu preciso me dedicar àquela situação. E é interessante, porque olhando esse texto, eu vejo o quão nós precisamos nos dedicar em nossos relacionamentos. O quão nós precisamos estar próximo de pessoas, não apenas quando nós estamos com dificuldades, porque quando nós estamos com dificuldades, nós conseguimos acertar a casa de todo mundo. A casa de todo mundo a gente consegue acertar quando está na bronca. Mas às vezes quando a gente está na bonança, a gente não consegue mandar uma mensagem para ninguém, a gente não consegue ligar para ninguém, a gente não consegue visitar ninguém, a gente não consegue cultivar a amizade com ninguém. Existe uma coisa interessante, que existem amizades territoriais. Sabe quais são aquelas amizades territoriais? É aquelas amizades que são formadas no ambiente que você está. Você está na faculdade, você tem um grupo de amigos. Você sai da faculdade, o que é que acontece? Esquece aquele grupo de amigos. E agora eu estou numa empresa. Aqui na empresa eu tenho outro grupo de amigos. E o pessoal da faculdade, nem lembro, sei nem quem são. Aí eu estou com aquele grupo de amigos, e aí acabou aquele grupo de amigos. Eita, a cabra comeu o cartão. Estou desempregado. O que é que acontece? Já não conheço mais aqueles amigos. Já vou para outros amigos. Eita, me converti. Os amigos da cachaça, já não quero mais. A Bíblia diz que não posso sentar na roda dos ímpios, nem conversar com os escarnecedores. Eu pergunto, como é que o cara da cachaça vai conhecer a Jesus, meu irmão? Se você não estiver dando a palavra de Deus a ele, se você não estiver sendo exemplo para ele, se você não estiver cultivando esse relacionamento com ele. Mas nós somos especialistas em ter amigos territoriais. Estamos em um território, somos amigos daquelas pessoas. Passamos daquele território, chuva. Por quê? Porque o que nos ligava não era uma amizade real. O que nos ligava era uma situação que ocorria. Às vezes o trabalho, às vezes a faculdade, às vezes um futebol, às vezes um vôlei, às vezes, sei lá, qualquer outra coisa, meu irmão. Só que nesse texto eu vejo que a amizade aqui era uma amizade real, que fazia com que essas pessoas enfrentassem obstáculos pelo amigo. Muitas vezes, meus irmãos, você é amigo de fulano, certo? Mas fulano está com uma desavença com cicrano. E aí ele chega para meter o pau no seu amigo perto de você, e você fica calado e ainda fica confirmando. É assim ou não é? Muito. Nós não conseguimos defender a pessoa, dizer, meu irmão, não é assim não. Talvez você entendeu o negócio errado aí. Sou seu amigo também, mas fulano não tratou dessa forma não. Tenho certeza disso. Precisamos enfrentar dificuldades. Sabe qual foi a dificuldade que o povo enfrentou aqui? Primeiro, tinha pouca gente. Lá onde Jesus estava, tinha pouca gente? Tinha não. Tinha gente que só as pula. Aí você imagina uma pessoa passando por toda aquela multidão para chegar até Jesus. Era fácil ou difícil? Muito difícil. Imagine agora
pelo menos eu creio que tinha ali de 2 a 4 pessoas enfrentando essa mesma dificuldade para chegar até Jesus. É mais fácil com 1 ou com 4? Mais fácil com 1, né? Quantas dificuldades nós enfrentamos pelos nossos amigos? Quantas dificuldades nós enfrentamos pelas pessoas ao qual nós estamos nos relacionando? E se talvez, aonde você estiver, você esteja dizendo assim: mas eu não tenho amigos, reveja o seu conceito de amizade. Passe a ter. Passe a ter. Porque o ser humano, ele foi colocado aqui na terra para ser relacional. Ele não foi colocado aqui na terra para ser um nômade solitário. Alguém que bota a bolsa nas costas e vai-se embora sozinho. Não. A primeira dificuldade que eles enfrentaram foi essa. E aí eles olharam aquele momento, ele diz: ali não dá para a gente conseguir passar. Nós não vamos conseguir chegar a Jesus. Mas eu tenho certeza que teve um que disse assim: eu tenho uma ideia. Uma brilhante ideia. A gente faz o seguinte: a gente sobe no telhado. Aí eu acho que o outro olhou assim e disse: tu perdeu o juízo, foi? Disse: não, a gente sobe no telhado. A gente sobe no telhado e desce ele lá no meio. Meus irmãos, vocês estão parando para pensar nessa cena? Tinha laje naquele tempo? Tinha? Não. As casas eram tudo feitas de barro. E o teto era coberto de palha. Aí você imagina 4 pessoas em cima de um teto de palha. Isso é uma tragédia anunciada, né? Mas quando a gente tem amigo de verdade, eles topam essas paradas com a gente. Eles enfrentam as dificuldades conosco. Quando nós temos amigos, eles escutam assim: fulano, eu estou indo aí na tua casa te pegar de moto, para a gente dar um rolezinho aí em Paratibe, visitando os irmãos, em meio à pandemia. E aí o que é que a pessoa escuta do fulano? Vem-te embora. Vem-te embora que a gente vai. Meus amados, isso é muito importante. Nós precisamos cultivar essas amizades. E quando essas pessoas subiram no telhado, elas começaram a destelhar e tirar aquelas palhas. Tirar aquelas palhas ali. E eu fico imaginando aquelas pessoas olhando aquela situação. E amém. Eu vou fazer uma fogueira santa nesses microfones tudinho. E ali eu fico imaginando aquelas pessoas ali em cima, destelhando aquela casa, a ponto de que o teto viesse a desabar. Mas eles estavam perseverando. Eles estavam continuando. Eles estavam ali firmes e fortes. Queridos, precisamos aprender com essas pessoas. Precisamos nos doar mais. Ah, mas eu me doei para fulano, fulano nem agradeceu. Lembre-se que Ló, na sua inocência, ele acolheu a anjos. Às vezes você está abençoando alguém, mas você não está abençoando diretamente aquela pessoa. Você está abençoando ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos lembrar o que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele afirma, quando Ele diz que teve fome e dermos de comer a Ele, teve sede e saciamos a sua vontade de beber, estava nu e vestimos-nos. E aí eles perguntam: quando foi que eu fiz isso a ti, mestre? Quando fizestes a esses pequeninos. Eu sei quais são os pequeninos? Não. Então qual é a minha função? Ser bênção. Seja bênção na vida das outras pessoas. Seja bênção na vida do seu vizinho. Seja bênção na vida do seu colega de trabalho. Seja bênção aonde Cristo Jesus colocar você. E cultive bons relacionamentos.
Mais para frente, no mesmo versículo, nós vemos uma coisa interessante, ao qual o Senhor Jesus diz para aqueles homens. Ele diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados o quê? Os teus pecados. Queridos, lá em Marcos 9, 23 diz: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, que tudo é possível àquele que crê. Lucas capítulo 1, 37 diz que para Deus nada é impossível. O Jesus ao qual você serve, Ele é poderoso para resolver qualquer situação. Basta que nós tenhamos fé. O que Jesus enaltece nessas pessoas foi a sua fé. Foi eles enfrentarem toda aquela dificuldade, crendo, tendo certeza que aquele que ali estava descendo ia ser curado. Meus irmãos, será que o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua fé, Ele não tem poder para resolver as suas dificuldades? Será que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não tem poder para converter aquela pessoa da sua família que você ora há mais de anos? Será que o nosso Senhor Jesus Cristo não tem poder para libertar aquele pai ou aquela mãe que vive no alcoolismo, aquele filho que está entregue às drogas, aquele marido que não quer saber de Cristo? Será que o nosso Senhor Jesus, Ele não tem poder, através da sua fé, para fazer todas essas coisas? O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é todo poderoso. Nesse momento aqui, é interessante que Ele podia dizer que os pecados estavam perdoados, que Ele estava sarado. Mas às vezes o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai além. Ele vai além, e essa pessoa aqui recebeu o mais alto presente que Cristo podia lhes dar, que foi a salvação. Tenha fé, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, que o milagre que você está precisando, que o milagre que você tem buscado, aquilo que você tem tanto almejado, vai chegar. Mas você precisa perseverar, mas você precisa continuar, mas você não pode parar em qualquer dificuldade. Precisamos ter fé. Às vezes eu pergunto a algumas pessoas que estão precisando de uma bênção e oram há muito tempo: e aí, meu irmão, como é que está? Rapaz, faz tanto tempo que até cansei de orar. Faz tanto tempo que essa bênção não chega. E eu conto sempre o exemplo da tia de Williane, irmã Zefinha. Irmã Zefinha orou 27 anos para que o seu marido se convertesse. E no tempo certo, na hora certa, Deus concedeu a bênção àquela serva do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós temos exemplos disso. Vários irmãos e servas estavam de joelhos, orando, intercedendo, pedindo oração, e esses irmãos foram alcançados. Nada é impossível àquele que crê. Está faltando alguma coisa para você? Está faltando ânimo para estar na obra do Senhor? Está faltando desejo de falar sobre Deus? Está faltando aquele empenho para você ir conversar com seu irmão, para você pedir perdão, para você delegar perdão? Tenha fé. Ore ao Deus Todo-Poderoso, que Ele vai conceder isso a você. Amém, queridos? Dando continuidade, nós chegamos aqui no versículo 3, e tem uma coisa bem interessante no verso 3, que diz o seguinte: mas alguns escribas diziam consigo: estão acompanhando o texto, não é? Este blasfema. Acompanhe no texto, meu irmão, que eu posso estar falando alguma heresia aqui e você me corrige. Não deixe de acompanhar no texto, não. Confie em mim, não, viu? Não confie, não. Não quero ninguém confiando em mim, não.
quero confiando na palavra. Abra a palavra, confira na palavra, veja se eu estou dizendo a palavra. Não confie em mim, confie no Senhor Jesus Cristo. E através da confiança do nosso Senhor Jesus Cristo, aí confie em mim, certo? Faça o contrário não. Então, diz o seguinte no versículo 3: mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. É interessante, porque no meio daquela multidão que estava querendo aprender, aquela multidão que estava querendo chegar mais próximo de Cristo, daquela multidão que queria cada vez mais se aproximar mais de Deus, também tinha enviado de Satanás ali também, meu irmão. No meio dos crentes, muitas vezes tem muito enviado do cão. Sabe onde é que também tem isso? No livro de Jó. No comecinho diz lá: enquanto os filhos de Deus iam se apresentar a Deus, quem é que ia junto? Satanás. É assim ou não é o texto? É interessante, meus irmãos, porque precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos porque, ao contrário de algumas pessoas que estavam lá para ouvir a Cristo, tinham outras ali que estavam prestando atenção em uma dificuldade, em uma palavrinha, em uma situação que Cristo vinha a falar para pegar ele, para dar o gancho nele, para derrubar ele. E aí eu pergunto: será que essas ações não acontecem nos dias de hoje? Aquelas pessoas que em uma parede branca, que é 99,9% branca, elas conseguem achar o 0,1% preto. Elas conseguem achar o 0,1% de defeito. Elas conseguem achar o 0,1% de problema, mas elas não conseguem enxergar as 99,9% bênçãos. Precisamos estar atentos a essas pessoas, porque Paulo diz que com tais a gente não deve nem comer, com tais a gente não deve nem conversar, com tais a gente não precisa nem estar perto. Aí teve algumas pessoas que disseram: eita, Paulo está falando do mundo. Aí quando Paulo manda a carta, ele diz: olha, escrevi para vocês, falando sobre isso, que vocês não estivessem se juntando com esse tipo de gente. Mas eu não estou falando que é os de fora, não. Eu estou falando dos de dentro. Eu estou falando dos crentes. Eu estou falando daqueles que ficam pescando qualquer coisinha para tentar dar uma rasteira. Precisamos estar atentos, meus irmãos, à palavra de Deus. Precisamos estar atentos para viver o reino de Deus, e não estar vivendo picuinha, e não estar vivendo problema, e não estar vivendo situações que só fazem com que o reino seja dividido. Essas pessoas que estavam aqui, elas tinham fé, fizeram com que fosse levado o paralítico até ali. Mas talvez essas mesmas pessoas escutaram desses outros que falaram blasfêmia, dizer assim: mas rapaz, tu vai fazer esse negócio mesmo, é? Tu vai subir aí? Eu não acredito não, pô. Tu nem sabe que esse Jesus vai te curar mesmo. Tu vai fazer o que ali, meu irmão? E muitas das vezes existem pessoas que escutam isso e se desanimam. Existem pessoas que escutam isso e deixam de viver a obra de Deus. Tem muitas pessoas que escutam isso e até se desviam da palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos. O pastor Júnior, pregando no meu culto de consagração, ele disse uma coisa interessante, que eu tenho esse cuidado de um tal de o povo. O povo. O povo disse isso. Quem foi o povo, meu irmão? Quem é o povo? Se o irmão não disser quem é o povo aí está sendo Satanás. Porque às vezes a pessoa está usando o exemplo de si e dizendo que é o povo. Nós precisamos estar atentos. Atentos a essas pessoas que estão no reino. Precisamos estar ligados nessas situações. E o que é que a gente faz?
tora a cabeça e as pernas. Não, meu irmão, convive, ora para que o Espírito Santo converta. Porque nesse texto aqui, algumas pessoas chegaram e disseram: esse blasfema. É interessante, meu irmão, que quando ele diz assim, esse blasfema, sabe o que é que ele estava dizendo? Esse aí tem que morrer. Ele não estava xingando Jesus, não. Ele estava condenando Jesus à morte. Porque a blasfêmia, nesse sentido aqui, você dizer que é Deus que tem poder para perdoar pecados, lhe dava o direito de ser condenado à morte. Então o que essas pessoas estavam dizendo aqui era: pode matar, pode torar a cabeça. E é por isso que o povo de Deus, ele tem que conhecer as Sagradas Escrituras para estar atento a esses lobos que estão em pele de cordeiro, infiltrados no rebanho de Cristo. Precisamos estar cada vez mais atentos a essa situação, para que o reino ele venha cada vez mais a prosperar, meu irmão. Porque o reino não é meu não, viu? O reino é de Cristo Jesus. Amém? Nesse texto, meus irmãos, nós também vamos ver lá na frente, que diz o seguinte: e Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Cristo, nesse momento, ele traz à memória um texto bem extraordinário, que está lá em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 até o 19, que diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, os pés que maquinam pensamentos perversos, aqueles que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que proferem mentiras entre irmãos, e o que semeia contendas. Queridos, nós precisamos estar atentos, porque Cristo ele sonda os nossos corações, e às vezes existem corações que não conseguem ver situações boas, apenas situações ruins. Sabe aquela cantiga da hiena que diz: ó céu, ó azar, nada dá certo para mim, Deus está me castigando. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque às vezes, a começar de mim, nós estamos com essa cantiga: mas meu Deus, eu estou orando, eu estou participando da igreja, eu estou indo para as atividades, e as coisas não acontecem, e o emprego não chega, e o dinheiro não dá, e é bronca de todo lado. Continue perseverando, meu irmão, que a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim verão a Deus. Continue perseverando, porque o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Continue perseverando, meu irmão. Não desanime, não desista. Às vezes nós estamos tão próximo de conseguir aquela bênção ao qual nós tanto oramos, mas às vezes nós desistimos, às vezes nós titubeamos, mas às vezes nós ficamos meio para lá, meio para cá. Precisamos ter um coração que enxerga coisas boas. Essa pandemia foi interessante, porque muitas pessoas só enxergaram coisas más nela. Muitas pessoas só enxergaram problemas. Mas eu enxerguei muitas coisas boas, meu irmão. Eu enxerguei pessoas que eram comprometidas na igreja a estarem mais comprometidas ainda com o reino de Deus. Eu enxerguei pessoas que oravam, orando 3, 4, 5 vezes mais. Eu enxerguei pessoas que liam a palavra, lerem praticamente a Bíblia toda em pouco tempo. Isso aí está ligado. Fique tranquila que o meu é do mesmo jeito. Então, meus irmãos, a gente precisa enxergar coisas boas em toda e qualquer situação. Às vezes algumas pessoas chegam com um problema para mim, chega assim: pastor, eu estou com uma dificuldade assim, e começa a botar só defeito, só defeito, só defeito, só defeito, só defeito. Aí eu paro assim e digo: meu irmão, vamos olhar por outro lado, vamos olhar por esse ângulo, vamos ver aqui por essa aresta.
E aí, quando a gente mostra essa situação, a pessoa diz: rapaz, eu não tinha visto por esse lado. Às vezes a raiva, ela nos cega. Às vezes o nosso coração, ele não vê coisas boas, ele vê apenas as coisas ruins. E avançando para nós finalizarmos, nos versículos 5 em diante, diz o seguinte: Jesus disse-lhe: pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera autoridade. Glorificaram a Deus, que dera autoridade aos homens. Queridos, nós precisamos, de uma vez por todas, cravar no nosso peito que esse Jesus, que nós tanto falamos, tanto professamos, Ele é Deus. Ele não é só um homem. Ele não é um homem com poder. Ele não é um oráculo. Ele não é só um profeta. Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele Deus que desceu da sua glória, esvaziou-se, tomou forma de servo, semelhante a nós homens, e morreu na cruz do Calvário. Nós precisamos entender que Ele é Deus. Muitas vezes em nossas orações nós oramos tanto e falamos Deus, 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 e às vezes esquecemos que Jesus também é Deus. Às vezes falamos Deus, 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 e às vezes esquecemos que o Espírito Santo também é Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que a Trindade, ela está formada para estar dentro de nós, para conduzir a cada um de nós e para mostrar o poder que ela tem para cada um de nós, através do Pai Todo-Poderoso, através do Filho que habitou aqui na terra e nos ensinou, e através do Espírito Santo que está dentro do meu coração e dentro do seu coração. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Ele, Jesus Cristo, é a luz do mundo. Nós precisamos entender que Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, é quem clareia o nosso caminho, e sem Ele nós estamos no escuro. Sem Ele nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Sem Ele nós estamos num mar à deriva, sem saber para onde iremos, sem saber para onde vamos, se vamos chegar. Precisamos, meus irmãos, de uma vez por todas, entender que Ele é a nossa salvação. A ceia não é a nossa salvação. As obras, elas não são a nossa salvação. Mas Cristo Jesus é a nossa salvação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Nós precisamos nos entregar cada dia mais a Ele, porque sem Ele nós estaríamos fadados a uma eternidade no inferno, meu irmão. Nós passamos por várias aflições aqui na terra, nós passamos por várias tempestades aqui na terra, nós passamos por várias dificuldades aqui na terra, mas elas são passageiras, elas são pequenas, infinitamente mais pequenas do que a nossa eternidade no céu, meu irmão. O céu existe, o céu é real, o céu é um lugar para aqueles que fecharem os olhos aqui na terra, estarão abrindo lá no céu, ouvindo do nosso Senhor Jesus Cristo: vinde benditos do meu Pai, para um lugar que está preparado desde a fundação do mundo. O céu é bom, mas para chegarmos até Ele, nós precisamos reconhecer o Filho
como nosso único e suficiente Salvador. Assim como esses servos dessa passagem quebraram todas as barreiras, enfrentaram todas as dificuldades para estar mais próximo de Jesus, assim eu e você necessitamos urgentemente do nosso Deus Todo-Poderoso. Necessitamos urgentemente da unção do Espírito Santo de Deus para pregar para aquelas pessoas que estão presas, aprisionadas, acorrentadas pelo pecado, meu irmão. Através dessa passagem, eu vejo que precisamos nos relacionar com pessoas, precisamos ter amigos mais chegados que irmãos, precisamos nos dedicar, doar tempo, investir recursos para que o nome de Deus seja glorificado. Precisamos mudar de vida, meus irmãos, uma vez por todas. E aquele que está em Cristo, aquele que desceu aqui no batismo, representando a morte para o homem e o nascimento para Deus, aquele que se converteu dos seus maus caminhos, é uma nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Enfim, devemos glorificar a Deus como aquela multidão assim o fez. Quando o milagre acontece, a glória tem que ser para o Deus Todo-Poderoso. Quando o milagre acontece, o nome que tem que ser exaltado é o dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo é dele, tudo é por ele, e para ele são todas as coisas. Que possamos estar dizendo nos nossos corações que em frente nós iremos, pois nós sabemos que vivo ele está, que para sempre ele vai reinar, e que um dia, aleluia, ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai nos levar para a cidade santa, a Nova Jerusalém, para as ruas de ouro e de cristal. Essa é a certeza de todo crente. Soberano Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelas palavras que o Senhor falou aos nossos corações, desde quando entramos neste local, Pai. E cada uma delas esteja cravada e gravada nos nossos corações. Que elas tragam reflexão para a nossa alma. E que venham a trazer mudanças. Que venha a trazer uma renovação da nossa mente. Que estejamos cada dia mais nos movimentando, criando relacionamentos, construindo pontes, anunciando o teu reino até que o Senhor venha. Aleluia. Que cada dia mais estejamos colocando a tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que tenhamos fé que tudo podemos, porque o Senhor nos fortalece. Amém. Que nada para ti é impossível. Que os nossos olhos estejam atentos às ciladas e artimanhas do inimigo, Pai. Que possamos estar nos revestindo de toda a tua armadura para resistirmos ao diabo, para que ele venha a fugir, não da minha pessoa, mas do Santo Espírito que está dentro de cada um dos teus servos. Que o teu nome continue sendo glorificado através da vida de cada um dos seus, Pai. E que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, que as consolações do teu Santo Espírito, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que o braço poderoso do nosso Deus esteja por toda a face da terra, com todos os teus filhos e servos amados, e que cada um de nós possamos dizer: